Capítulo 149. Montanha da Penitência. 3. No momento em que sua audição foi removida, Yon-Vo sentiu-se trancado em algum lugar. O órgão que mais recebia informações externas depois dos olhos eram os ouvidos, e com seu circuito mágico fechado ele não conseguia afastar a sensação de seu subconsciente estar sendo trancado. Yon-Vo hesitou por um segundo. Dar um passo sem qualquer ajuda agora era muito perigoso. Ele podia ouvir o som dos ventos nas árvores e o cheiro das flores para determinar a distância, mas sem a audição era impossível. O fato de ele ter que se mover dependendo de seu nariz era loucura. Embora ainda possuísse seu tato e paladar, ambos eram inúteis nesta situação. Algo semelhante tinha ocorrido na seção A. Na época, os sentidos que mais tinham evoluído foram a visão e a audição. Sua ansiedade estava o dominando, mas ele parecia estar se divertindo. Yon-Vo começou a se mover novamente. Seus pensamentos sobre a espada Yin teriam que ser deixados de lado até que ele se acostumasse com a situação. Como ele esperava, escalar a montanha apenas dependendo do seu nariz era realmente perigoso. Usar o olfato para determinar a distância, a localização e a forma das coisas era quase impossível. Dependendo da direção do vento, o cheiro poderia ser mais forte ou não ter cheiro nenhum, pois a área era muito vasta. Yon-Vo abaixou seu corpo o máximo possível para estar preparado para quaisquer obstáculos e quase caiu várias vezes, mas com essas experiências perigosas ele foi capaz de encontrar uma solução. Era sentido que ele não imaginava que seria útil. À medida que o vento soprava, muitos aromas eram carregados com ele. Seu nariz e tato, agora mais sensíveis, poderiam lhe dar uma ideia de onde as coisas estavam. Analisando as informações que recebia, ele julgava rapidamente suas opções, mas graças às suas habilidades de pensamento aumentado, isso era fácil. Quando fazia a escolha errada, rapidamente rolava e conseguia encontrar seu equilíbrio novamente. No entanto, esse processo foi mais difícil do que pensava e Yon-Vo teve dificuldades pela primeira vez em muito tempo. Ao entrar na terceira montanha, seu nariz estava dormente. Como o último sentido que o ajudou a obter informações desapareceu, seus movimentos se tornaram mais cuidadosos. A única maneira de identificar o caminho agora era sentindo o vento em sua pele, mas havia algo mais que ele podia ligeiramente sentir. O comprimento de onda. No caminho da segunda montanha, Yon-Vo sentiu levemente algo com seu tato. O vento realmente carregava todos os tipos de coisas diferentes. No início, ele não podia dizer a diferença entre elas, pois eram minúsculas, mas começou a pensar ser algo como pólen misturado ao vento. Com o passar do tempo, usando novamente suas habilidades de pensamento aumentado, ele foi capaz de dizer a diferença entre essas coisas. Algo se espalhava no formato de ondas, se movendo para cima e para baixo, e algumas coisas se moviam de um lado para o outro. Ao comparar ambas, ele percebeu terem comprimentos de onda diferentes. Claro, era tão pequeno que caso não se concentrasse em seu toque, ele não notaria. Então, Yon-Vo não teve escolha a não ser se concentrar usando sua vontade de combate. Ele pôde sentir o tempo fluir em sua consciência. Ele não podia ver o sol nascer ou se pôr, e por estar se concentrando totalmente em sua consciência, sua noção de tempo se foi. A proficiência da vontade de combate está aumentando drasticamente. 31%, 32%, 45%, 46%. Você usou essa habilidade por um bom tempo. O uso prolongado pode danificar seu cérebro. Existe o perigo de você acabar caindo no espaço entre sua consciência e seu corpo. Descanso é aconselhado. Você usou essa habilidade por um bom tempo. Você pode acabar preso em sua consciência por uso excessivo dessa habilidade. Perigo. Suas habilidades de pensamento se conectaram automaticamente ao conhecimento dracônico e aumentaram drasticamente. A proficiência da vontade de combate aumentou drasticamente. 62,2% um dia. 2. Talvez até um mês tivesse se passado. No entanto, o tempo que Yon-Vo sentiu foi extremamente longo. Ele andava apenas de acordo com o comprimento de onda das partículas no vento. Na verdade, era um pouco estranho para Yon-Vo.
Ele fazia julgamentos rápidos usando seus 5 sentidos e seu poder mágico, amplificando a localização das coisas ao seu redor. Mas na situação atual ele tinha que fazer o oposto. Com todos os seus sentidos bloqueados e o fato dele não querer usar seu poder mágico propositalmente, além de continuar usando excessivamente sua habilidade, fez com que ele pudesse receber informações externas e saber o que acontecia ao seu redor. Ao fazer isso, ele viu os comprimentos de onda que ele não tinha sido capaz de sentir com seus 5 sentidos ou seu poder mágico. As formas dos comprimentos de onda e as extremidades de cada partícula eram bem diferentes. Alguns eram pesados e outros leves e alguns eram rápidos enquanto outros eram lentos. Ele quase não podia notar a diferença, mas todos tinham algo em comum. Os fortes eram fortes e os fracos eram fracos. Mesmo que uma árvore fosse alta o suficiente para estar sobre tudo ao redor, seu comprimento de onda era fraco. E se uma pequena rocha fosse firme e pesada, seu comprimento de onda seria forte. Yon-Vo se perguntou por que eles eram tão diferentes e chegou a uma resposta. Existência. Yon-Vo organizou esse conceito em sua cabeça. Pessoas e itens, todos têm existências. Em outras palavras, era a aura. Se sua aura for forte, você pode pressionar seu oponente ao mesmo tempo que pode atrair pessoas para você. Por outro lado, as pessoas com existências fracas acabam sendo devoradas. Todos os seres vivos instintivamente sabiam disso. Eles podiam sentir em seu subconsciente que seriam pressionados pela existência de um oponente forte. Essa era a melhor maneira de determinar a diferença de forças entre você e um inimigo. Mas as auras normais que sentimos estão misturadas com outras coisas e não são puras, mas isso deve haver um significado mais profundo para isso. Através do treinamento contínuo, você foi capaz de sentir uma parte da alma. Você descobriu o controle da alma. Você obteve uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será recompensado. Você ganhou 3.000 karma. Você ganhou um adicional de 2.000 karma. Mais avanços são aconselhados por meio de mais treinamento. Só após perceber o controle da alma você merecerá ter um nível. Isso que é o controle da alma. Yon-Vo tinha ouvido falar sobre o controle da alma. Quanto mais forte a alma, maior o comprimento de onda e à medida que seu nível aumentasse, seu comprimento de onda se torna mais pesado e deixaria o ar pesado. Em outras palavras, o controle da alma é o peso da alma. É a força que as pessoas têm que ter quando alcançam certo nível. Entender o controle de alma do seu oponente era o passo mais importante na luta contra um alto ranker. Yon-Vo sentia auras fortes quando lidava com alguns jogadores. Especialmente o rei marcial e a rainha de verão fizeram suas costas tremerem. Felizmente, ele estava acostumado a lê-los, mas ainda não conseguia fazer isso com jogadores fracos. Ele precisava sentir coisas menores e tinha que se aprofundar mais para entender mais rapidamente as outras fundações. Acidentalmente, ele encontrou uma maneira de fazer isso. Yon-Vo era capaz de ler a parte interna de um item. Ele poderia de algum modo dizer a condição do item usando comprimentos de onda. Ele não tinha testado em humanos ainda, mas sentia ser possível. Mesmo o que ele não conseguia ler com seus olhos dracônicos ou com as janelas da informação, ele podia ver através deles. Além disso, enquanto ele era estimulado pelos comprimentos de onda, algo se contorcia dentro de Yon-Vo. Era um sentimento que ele não havia experimentado antes. No início, era estranho, mas como ele tinha seu controle de alma, poderia facilmente lidar com coisas perigosas. Sentir perigo vinha da vontade de viver e você tinha que fazer seus sentidos se moverem de acordo com essa vontade. Era um sentido que estava completamente separado dos 5 sentidos. Não era algo que você pudesse forçar em condições normais, mas ele sentia que poderia treiná-lo agora e ele instintivamente sabia por experiência própria que, se pudesse controlar esse sentimento, outras perspectivas se abririam para ele. Capítulo 150 Montanha da Penitência 4. Você já está treinando seu 6º sentido? Eu ia te ensinar quando tivéssemos tempo, mas pensar que você estava treinando a si mesmo usando este método.
Quando Yonvou sentiu fome pela primeira vez, ele entrou em um pequeno túnel e pegou comida do entranha para se encher levemente. Enquanto se alimentava, ele invocou Shamon e Anryong para confirmar seu progresso. Feedback pode ajudar muito com o treino. Quando vivos, eles eram pessoas que haviam alcançado um nível muito alto no domínio da espada comparados com Yonvou. Ele queria verificar se estava indo na direção certa. Sexto sentido. Não era difícil conversar com os dois Cavaleiros da Morte, já que eles conversavam usando meios mentais de qualquer maneira. Yonvou apenas tinha que enviar seus pensamentos para eles. Shamon sorriu para a pergunta de Yonvou. Você já esqueceu? O sentido que eu disse que você precisaria para encontrar um ponto focal. Claro que eu me lembro, mas eu não sabia que isso era o sexto sentido. Eu só pensei ser algo relacionado ao controle da alma. Controle da alma. Shamon inclinou a cabeça confuso. Então Yonvou explicou o que tinha aprendido, o comprimento de onda das coisas, o controle da alma e o novo sentido que ele despertou com o controle da alma. Enquanto ele continuava a explicar, o corpo de Shamon tremeu. Mesmo que ele não falasse, seus pensamentos tremiam violentamente. O quê? Que merda é essa? Ele estava chocado. Yonvou inclinou a cabeça, não entendendo a reação dele. Ele poder entender o sexto sentido era algo bom, mas por que ele estava tão exaltado assim? Então ele voltou sua consciência para Anryong. Anryong, que estava quieto todo esse tempo, estava ainda mais quieto agora. Parecia que ele precisava pensar no assunto. Mesmo ele, que tinha personalidade digna, estava um pouco trêmulo no momento. Mas quando ele falou, como o sexto sentido está relacionado ao subconsciente e ao instinto, é uma porta para o poder da alma. Mas eu acho que você fez o oposto. Acha que isso faz sentido? É loucura. Yonvou franziu a testa com o que ambos disseram. Vocês dois, expliquem para que eu possa entender. O que é o poder da alma? Anryong respondeu como uma voz tranquila. Se o controle da alma é o peso da alma que aumenta de acordo com o quanto você progride, o poder da alma é o poder que vem da alma. Geralmente, o nível de poder mágico também aumenta, pois é de onde a mana do fluxo de mana vem. Anryong continuou. No entanto, como isso está no fundo do reino do seu subconsciente, geralmente está dormente. Conforme você se torna mais poderoso, você será capaz de libertar o sexto sentido, que dizem ser a porta para o seu subconsciente. Como o sexto sentido era a base do instinto, ele estava localizado bem no limite entre sua consciência e seu subconsciente. O subconsciente é cerca de 80% da sua consciência total, então não pode ser facilmente acessado. Se você cometer um erro, seu cérebro pode ser danificado, então deve-se prosseguir com cuidado. Yonvou entendeu um pouco do que Anryong disse. Ele tinha que entrar em seu subconsciente para entrar em sua alma, só então ele seria capaz de usar o poder da alma. Mas, eu nem mesmo abri essa porta, então é como se eu tivesse aberto a porta por dentro usando o poder da alma. Os gritos de Shamon soaram. Isso não é algo que pode ser feito tão facilmente. Isto é, É daquele jeito. O que você faz quando entra em um prédio? Como assim o que eu faço? É claro que você tem que entrar pela porta e, se houver obstáculos, você se livra deles. Exatamente. Ou entra pela porta da frente, ou por uma porta lateral, certo? Mas você, mestre, a mão de Shamon tremeu ao segurar sua destruidora de espadas. É como se você pulasse para o sótão e estivesse descendo as escadas para o saguão. Muitos deuses e demônios do 98º andar e olhando para você incrédulos. Alguns deuses riram futilmente. Alguns demônios estão tendo uma conversa séria sobre você. Alguém mencionou uma ideia poderosa. Hermes está olhando para você com orgulho. Urja está olhando para você com raiva. A mente de um humano pode ser separada em duas seções, a consciência onde o pensamento acontece e a inconsciência adormecida que era comumente chamada de subconsciente e o caminho para alcançar a base de sua alma. Comparando-o a um oceano, seria a água que você teria que atravessar para chegar ao fundo dele.
Todos os jogadores queriam um dia estar no controle de seu subconsciente, só então eles poderiam escapar da prisão de seu corpo físico e ter o poder da alma em suas mãos e, dependendo de seu rank, você poderia finalizar o seu crescimento espiritual. Era semelhante ao Nirvana ou Diablo. O ato de se superar. Uma ascensão ao céu. Isso é algo tão incrível assim. Você deve estar de brincadeira. Shaman queria esmagar a cabeça de Yonvou com a espada que ele estava segurando. Ele estava quase se sentindo injustiçado por não poder fazer isso. Eu só posso sentir o controle da alma, mas ainda não posso usar o poder da alma. Se você pudesse fazer isso, seria o pica. Você teria pulado direto para o 77º andar então, não acha? Shaman suspirou como se seu mundo estivesse desmoronando. Ryong acrescentou uma explicação adicional. O poder da alma é algo que mesmo os altos rankers não podem usar livremente. O deus da espada e a rainha do verão só podem usar uma parte dele. Ser capaz de usar livremente o poder da alma significa que você está quase completo e que você seria um verdadeiro ascendente que ultrapassou seus limites físicos. O ponto mais alto. Esses seres geralmente são chamados de deuses ou demônios. Ryong balançou a cabeça para cima e para baixo. Isso mesmo. Sua voz séria ecoou. É muito cedo para você lidar com o poder da alma. Sua alma ainda não se desenvolveu totalmente. Se você cometer algum erro, ela poderia quebrar. Ao contrário do poder mágico que sempre poderia ser reabastecido, o poder da alma era força que vinha de sua alma e não poderia ser renovada. Então, abrir seu poder da alma era algo que só era possível quando sua alma se desenvolvesse e você tivesse o controle da alma. Porém, apenas sentindo o controle da alma, você já conseguiu algo que os outros não conseguem fazer facilmente, então vai ser mais fácil de agora em diante. Nem precisamos falar sobre treinar seu sexto sentido. Shaman cruzou os braços e falou como uma voz distante. Primeiro, como você sentiu no controle da alma, pense em expandir seu sexto sentido para o exterior. Yonvou estreitou os olhos. Era um método de treinamento que ele não tinha pensado antes. Expandir meu sexto sentido. O sexto sentido é apenas outro sentido. Não é algo que deve permanecer em seu subconsciente, mas ser usado no exterior. Então, o caminho para o seu poder da alma deixar seu corpo também será feito. Então eu posso pensar nisso como fazer um canal, é similar. Uma vez que o tempo para liberar seu controle de alma algum dia chegaria. Antes disso, ele tinha que fazer um caminho para ele e esse caminho era o sexto sentido. Yonvou, Shaman e Ryong se sentiram exaltados enquanto conversavam. Controle da alma e poder da alma. Isso significava que o processo para se tornar um ascendente estava oficialmente começando e também significa que ele havia atingido o nível necessário para se tornar um verdadeiro mestre. Yonvou pensou nos caminhos que havia tomado até agora. Ele também havia se esforçado, mas tudo foi uma série de coincidências e não era um exagero dizer isso. Seu irmão tinha pavimentado o caminho para ele com o diário, onde tinha a localização de muitos itens ocultos, mas consegui-los era algo que Yonvou tinha que fazer por si mesmo. Os pequenos passos que Yonvou daria a partir de agora afetariam os resultados de seu crescimento drasticamente e isso o deixava orgulhoso, pois havia dado o primeiro passo corretamente. Mas o que eu faço de agora em diante é mais importante. Yonvou organizou seus pensamentos enquanto mastigava um pouco de carne seca. Está bom. É como se eu estivesse mastigando borracha. Ah! Eu compreendo. Quando subi a quarta montanha, meu nível de aborrecimento estava realmente ao máximo. Shaman riu enquanto seguia Yonvou pela quarta montanha. O sentido que tinha sido bloqueado desta vez era o paladar. Não havia nenhum desconforto enquanto se movia, mas era bastante desconfortável para seu estilo de vida. Como ele não podia sentir o gosto de nada, era uma tortura toda vez que colocava algo na boca. Carne seca parecia borracha, mastigável e azeda e quando ele bebeu água, ele sentiu como se estivesse bebendo água de esgoto. Não era que seu paladar estivesse completamente bloqueado, mas mudado, fazendo com que sentisse novos sabores.
Yonvou fez uma careta. Isso significava que ele tinha que desistir de sua lancheira e estava um pouco irritado com isso. Parecia que o desafio do 20º andar nunca se afastaria do tema da penitência, mas ele ainda tinha que comer alguma coisa. Então, enquanto colocava a carne seca na boca, ele tentou algo que ele vinha praticando desde o dia anterior: liberar o sexto sentido. À medida que revelava lentamente sua presença, começou a sentir os comprimentos de onda ao seu redor. Era diferente de usar seu poder mágico para observar seus arredores. Passar pelos comprimentos de onda era como se ele pudesse sentir livremente o mundo, e com os conselhos de Shamon Yanryong, ele sentia que isso era totalmente viável. Você entendeu uma parte de como é lidar com o poder da alma. Especificamente, agora você é capaz de sentir o controle da alma, além de ter descoberto uma maneira de revelar sua existência com ele. O nível de sua alma está crescendo. E antes que ele percebesse, quando ele estava na quinta montanha, ele foi capaz de expandir o território de seu sexto sentido. Seus movimentos cuidadosos se tornaram mais naturais e não havia mais dúvidas em seus passos. Se alguém o visse, teriam pensado que ele estava vendo o caminho na frente dele, embora todos os seus sentidos estivessem bloqueados agora. Estranhamente, ele sentiu algo ao seu redor, como se um novo mundo tivesse se revelado para ele. Era como ter um terceiro olho. Além disso, quando Yonvou foi capaz de encontrar um caminho, seu crescimento aumentou rapidamente. A proficiência da habilidade fortalecimento dos sentidos aumentou drasticamente. 82%, 83%, 96%, 97%, 100%. Parabéns! Você atingiu o nível máximo da habilidade de fortalecimento dos sentidos. Todos os atributos relacionados à sua habilidade aumentaram. Força aumentou em 10. Destreza aumentou em 12. Você ganhou uma nova compreensão sobre sua habilidade. Uma habilidade superior está sendo gerada. A habilidade sexto sentido foi criada. A proficiência da habilidade sexto sentido atingiu rapidamente o nível máximo. Novas habilidades estão sendo pesquisadas considerando seus atributos. A habilidade superior inspiração está sendo criada. A proficiência da habilidade inspiração aumentou drasticamente. Depois que ele dominou sua habilidade de fortalecimento dos sentidos, várias habilidades superiores foram criadas e desapareceram após serem dominadas. O sistema da torre estava procurando uma habilidade para se adequar às conquistas de Yonvou. Embora estivesse forçadamente selado, o sentido dracônico também continuava a mudar. Então a habilidade percepção extrasensorial foi criada. As mensagens chegaram a um lugar. Percepção extrasensorial numeração 95 proficiência. 0% resumo. Combina os 5 sentidos e o sexto sentido em um e permite o reconhecimento de coisas que não podiam ser sentidas antes. Intuição pura. À medida que a proficiência aumenta, o alcance do seu sentido aumenta e você pode facilmente sentir a fundação dos itens ao seu alcance. Às vezes, você pode ativar um sentido semelhante à premonição e você pode ter visões. Mecanismo automático de defesa. No caso de uma situação inesperada, sua velocidade para perceber o perigo aumenta. Além disso, caso sua vida esteja em perigo e seu HP esteja abaixo de 10%, todos os seus atributos aumentam em 200% uma vez ao dia. Percepção extrasensorial. Yonvou ficou completamente surpreso com a habilidade recém-criada. Dominar as habilidades que lhe foram dadas e gerar uma habilidade única era o caminho para se tornar um rank, mas não era fácil criar uma habilidade superior, e mesmo que você recebesse uma, seria muito mais difícil de controlá-la. Isso era óbvio, mas aumentar a proficiência de uma habilidade superior era mais complicado do que aumentar uma habilidade inferior. Ele pensou que receberia uma habilidade que estava alguns níveis acima das que ele tinha, mas o sistema deu a Yonvou algo muito maior do que ele esperava. Percepção extrasensorial. Uma das principais habilidades de detecção que tinha uma numeração havia caído em seu colo sem qualquer aviso. A proficiência da habilidade percepção extrasensorial está aumentando.
2%, 3%, e mesmo a proficiência dessa habilidade estava aumentando rapidamente. De certa forma, isso era algo que obviamente deveria estar acontecendo. Já que seus 5 sentidos foram treinados com o fortalecimento dos sentidos, seu reconhecimento usava o poder mágico, o 6º sentido usava o controle da alma e ainda havia o sentido dracônico. Eles foram todos combinados em um. Era de se esperar que uma habilidade excepcional surgisse. Ele podia sentir o alcance de seu 6º sentido se expandindo rapidamente. Não era algo que pudesse ser explicado e Yon-Vo sentiu como se sua mente fosse explodir. Foi uma sensação diferente de quando sua consciência se expandiu após despertar seu corpo dracônico. Antes era como se ele estivesse forçando seu recipiente a crescer, e agora, era como se ele estivesse enchendo até transbordar. Além disso, Yon-Vo foi capaz de ver uma espécie de fluxo na informação que estava recebendo. Ele viu e sentia coisas que não podia antes e facilmente percebeu o que era. O fluxo da mana. Ele podia sentir claramente a mana na atmosfera fluindo como um grande rio, além de ver coisas menores dentro dele. Essas coisas vieram na direção de Yon-Vo como uma maravilha recém-descoberta. Era como se seu terceiro olho estivesse arregalado. O ambiente à sua volta estava destacado tão claramente com sua percepção extrasensorial, que ele pensou que todos os seus sentidos estivessem de volta. Ele verificou sua condição por precaução, mas seus 5 sentidos estavam definitivamente bloqueados. Yon-Vo inconscientemente estremeceu. Ele já podia sentir todas essas coisas com sua percepção extrasensorial. O que aconteceria quando todos seus sentidos se abriram após terminar o desafio? Não havia como dizer o que sentiria. Mestre Shannon, que estava olhando inexpressivamente, falou como uma voz azeda. Yon-Vo deixou de lado a alegria em seu corpo e voltou sua consciência para onde Shannon estava. O quê? Acho que entendo agora o porquê daquele punch suspirar toda vez que olha para você. Você é irritante. Caramba! Isso faz algum sentido. Algumas pessoas têm que trabalhar a vida toda para conseguir isso. Como pode ser facilmente obtida assim? Como? Shannon bateu no peito com o punho, se sentindo extremamente injustiçado. Ele havia se esforçado muito para chegar ao 50º andar por um longo tempo e o que havia ocorrido agora o ofendia, mas ele apenas suspirou como se o céu estivesse caindo. Observando Yon-Vo de seu lado, ele sabia o quanto ele se esforçava. O que ele achava difícil quando estava vivo, as coisas pelas quais ele trabalhou tanto, eram, na verdade, apenas brincadeira de criança para Yon-Vo. Yon-Vo teve a ideia louca de selar todos os seus sentidos e habilidades enquanto subia a montanha. Se ele desse um único passo em falso, poderia cair de um penhasco e havia decidido enfrentar várias situações perigosas de frente, além de se desafiar após superar seus limites. De certa forma, foi como abusar de si mesmo. Shannon não podia considerar isso injusto. Os talentos de Yon-Vo eram normais. No entanto, ele superou todos eles com tenacidade, rigor e mente limpa. E quando Yon-Vo ficou satisfeito consigo mesmo por realizar tal feito? Como pode ter tanta disposição? Havia alguém assim antes? Sim. Não há nenhuma maneira que eu não faria agora. Ei! Quem é você? Parece que você alcançou a iluminação após vir aqui. Ei, jovem! Aqui está o novato que você esteve procurando por tanto tempo. Ei! Quem é você? De repente, vozes apareceram em sua cabeça e o deixaram tonto. Era a mesma habilidade de discurso que o deus da espada usava. Yon-Vo foi capaz de perceber imediatamente os donos das vozes. Sadu. Dos desafios do 20º andar, obviamente, o desafio da 5ª montanha era o mais doloroso, pois todos os seus sentidos estariam bloqueados e isolados na escuridão. Ainda teria que escalar a montanha de alguma forma. Era algo difícil até mesmo para os rankeds habilidosos. Na verdade, era ainda mais difícil porque quanto mais você tem, mais pressão é colocada sobre você na 5ª montanha.
Esta é a razão pela qual os jogadores que se encontraram em um beco sem saída voltam para o 20º andar. No entanto, eles vinham aqui sentindo como se estivessem se agarrando a palhas. O 20º andar não era um lugar que eles gostavam de ir, mas é fato que todos os tipos de pervertidos existem no mundo. Há pessoas que gostam de tortura, dor e ainda sentem prazer ao receber penitências. Além disso, eles falam algo sobre um novo tipo de liberdade. Eram todos doidos, porém chamavam a si mesmos de escaladores das penitências, sadhu. Resumindo, os sadhu eram eremitas que se concentraram em seu treinamento individual, isolando-se na quinta montanha. Como eles não queriam ser interrompidos, estavam espalhados por toda a montanha. No meio de um túnel, em uma grande floresta ou até mesmo no lago. Yonvoo sentiu com sua percepção extrasensorial. Eram todas pessoas com sextos sentidos treinados por conta de seu tempo na montanha e ele podia sentir algo observando. Eram 5 no total e ao observar suas fundações eles são fortes. Ele cerrou o punho. Cada um deles era muito habilidoso. 2 deles eram tão habilidosos que provavelmente poderiam resistir a Baal ou ao Deus do Sabre. E Yonvoo sentiu algo se aproximar dele rapidamente. Como um pássaro, aquela pessoa pousou no topo de uma árvore próxima em um piscar de olhos. Eles provavelmente estavam curiosos sobre o especialista que podia senti-los. O jogador que queria verificar o novato ficou surpreso quando observou Yonvoo. Você? Yonvoo olhou em volta, tentando procurar o jogador, ainda não acostumado com sua percepção extrasensorial e também ficou surpreso ao ver que era alguém familiar para ele. Alguém que ele conheceu no tutorial, mas com quem ele não manteve contato. Continua no próximo vídeo.